Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas em nosso culto desta noite. Estamos aí no quarto final de semana do mês de novembro. Esse mês tem 5 sábados e também 5 domingos. E nós estamos então agora em dia 22, praticamente um mês da véspera do Natal. Esse fim de semana é o último da contagem do ano eclesiástico, último fim de semana do ano eclesiástico, e já daqui 7, 8 dias já é o primeiro domingo de advento, de preparação para a celebração do Natal. E quero saudar a vocês aqui presentes no culto, como também pessoas que estarão nos acompanhando no vídeo de culto, nos próximos dias ou próximas semanas, com a palavra bíblica do próprio Jesus, no Evangelho Marcos, no capítulo 10, versículo 35 e 45. Capítulo 10, versículo 35 a 45, e lá no último versículo diz, o próprio Jesus diz, que ele, o Filho de Deus, não veio a este mundo para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida para a salvação de muitos. Ele, o Filho de Deus, Jesus, não veio ao mundo para ser servido, mas veio para servir a humanidade e dar a sua vida para a salvação de muitos. Com esta palavra bíblica, que nos lembra do amor e do servir salvador de Jesus, é que nos reunimos aqui, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos o primeiro hino que nos convida a confiança em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firmes para sempre permanecem. O nosso amigo Rogério vai nos acompanhar então a melodia dos cânticos, deste culto. 6, 4, 1. Essa sequência ali, primeiro 641. Crianças corajosas que vieram hoje com esse vento frio, fugindo do feriadão, estão aí participando conosco também essa noite aqui no culto. Vão chegando à frente, crianças. Isso. Vão chegando à frente. Aqui do lado, aqui. Isso. Isso, que bom que vocês estão participando aí hoje no culto infantil também. Obrigado, Jesus, por que as crianças fazem parte da tua família, da família de Deus. Tu quer abençoá-las, acolhê-las, também participar na vida da caminhada de fé delas, Senhor, já desde pequenos. Abençoe, Senhor, o encontro das crianças, também a missão cristã, de ensino cristão das nossas professoras, também nesta noite no culto infantil. Nos abençoe também com a tua presença, Espírito Santo de Deus, no culto desta noite. Assim pedimos e oramos, em o teu nome, Senhor Jesus. Amém.
Acompanhe as professoras, então, crianças. Isso. Quem traz os avisos para a comunidade pode ir chegando à frente. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nome do presbitério. Quero agradecer ao pastor por estar aqui nos trazendo a palavra, o nosso amigo ali, o Rogério, que traz o louvor. A oferta avulsa hoje é local, fica na comunidade para trabalhos da comunidade. Quarta-feira, reunião do grupo de Oásis, 14h30. Quarta-feira também ensaio do coral, às 19h30. Pessoal, tem um almoço festivo em Itaiópolis, dia 7 de dezembro, às 10 horas. O coral vai ter participação e estão todos convidados. Nós temos cartão na secretaria e com o pessoal aqui da comunidade pode ser adquirido ou na hora lá também. Próxima reunião do presbitério será dia 9 de dezembro, na segunda semana de dezembro. Então, o Conselho Paroquial aprovou a escolha do novo pastor, Dione Vaz, que vai assumir Mafra e Itaiópolis, a nova paróquia, a partir de 1º de março de 2026. Temos blocos de ação entre amigos que a comunidade faz todo ano. Então, quem quiser nos ajudar, tem na secretaria. O sorteio será só em março, mês de março, não tem data ainda. E temos também Castelo Forte, Orando em Família, e senhas diárias que também estão disponíveis já para 2026 na secretaria. A R$40 o Castelo Forte, Orando em Família, e R$30 as senhas diárias. Então, acho que seriam isso os avisos. Os blocos são esses aqui, então cada um que quiser. Eu vou ler uma solicitação aqui para os membros. Então, a partir do final do culto, solicitamos aos membros da comunidade que permaneçam por mais alguns minutos após o término do culto para a realização da Assembleia Geral Ordinária, que tem por objetivo eleger o presbitério que estará à frente dos trabalhos da comunidade para o biênio 2026, em conformidade aos artigos 28 e 29 do Estatuto da Comunidade. Acho que é isso. Então, pessoal, pode ficar um pouquinho depois do término do culto para a Assembleia, tá bom? Obrigado. Ok. Obrigado pelos avisos, Cleonice. Sempre a cada 2 anos, em reunião de presbitério, se define uma chapa que forma a diretoria para os próximos 2 anos, como sempre tem acontecido ao longo da história da comunidade. E desta vez, então, o presbitério convidou para assumir a presidência o Kurt Tim, que se dispôs a assumir essa missão para os próximos 2 anos como presidente da comunidade, junto com a equipe de liderança da diretoria, que vai compor junto em diferentes cargos. E com isso a gente pede para vocês ficarem aqui, então, alguns minutos depois do culto, para fazermos, então, esse momento de assembleia, também de compartilhar, da chapa, não só a diretoria, mas composição do presbitério, para aprovação da comunidade em assembleia. Seria isso, então, e o pessoal de Itaiópolis está convidando a comunidade, vocês, nós. O Coral Cânticos vai cantar no culto às 10 da manhã lá em Itaiópolis, no 1º domingo de dezembro. Nós vamos fazer boi ralado e outras carnes mais, e variedade de saladas e outros pratos para receber a turma lá. Então, além da presença do coral, que só a família do coral envolve entre 30 a 40 pessoas, familiares também dos coralistas, também as demais famílias da comunidade estão convidadas para esse momento especial de aniversário da comunidade de Itaiópolis, também de ação de graças no 1º domingo de dezembro. Então, culto às 10 da manhã e almoço ao meio-dia no salão paroquial da Igreja Luterana de Itaiópolis. Seria isso, então, nessa motivação para o pessoal prestigiar também este evento pessoal bem festivo em Itaiópolis. Vamos ter um momento de cântico, de confissão de pecados,
E no 576, que nós pedimos que Jesus, nosso pastor amado, perdoe os nossos pecados e fortaleça a nossa comunhão como irmãos e irmãs em Cristo. Jesus, pastor amado, e no 576. 576. Amém. Este é um momento de oração. Assim como cantamos, Senhor, nesta música, que nos convida à humildade, ao reconhecimento dos nossos pecados, ao pertencer ao corpo de Cristo, Senhor, do qual Tu és o cabeça, o Senhor desse corpo de Cristo, chamado igreja, nós possamos sempre de novo, Senhor, ter a humildade de reconhecer o que nos diz a Tua palavra, que todos pecaram e carecem do Teu perdão. Nós não somos melhores do que ninguém, nós também precisamos do Teu perdão, da Tua salvação. É Tu que nos acolhe para dentro da família da fé, nos capacita a viver na irmandade da fé.
Sim, pedimos o teu perdão, Jesus, e o teu consolo, de maneira especial também para as famílias enlutadas entre nós, Senhor. Tenha misericórdia das famílias que têm passado por dor, sofrimento e luto. Também há poucos dias também a família Vitor, Senhor, que tu esteja os amparando também. Agora marcamos a oração de falecimento daqui 2 semanas, mas que tu também esteja consolando a eles e a tantas outras famílias enlutadas também. Assim pedimos em teu nome, Jesus, teu consolo e presença, todas as famílias entristecidas. Amém. Convido para cantarmos um hino de louvor a Deus, buscai primeiro o reino de Deus. Hino 150, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Hino de adoração a Deus, hino 526, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá. Que possamos reconhecer em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para ser o nosso Salvador e Senhor. 526.
Convido a vir à frente as pessoas que estarão nos ajudando com as leituras bíblicas, podem se aproximando então, as duas pessoas que vão compartilhar as leituras bíblicas. A comunidade, quem puder ficar de pé durante as leituras, convido a estarmos de pé. Escolhemos hoje 2 textos do Novo Testamento, em função do tema da pregação deste culto. Então, o primeiro texto encontramos em Filipenses, no capítulo 2, quando o próprio Jesus fala de si mesmo, que o apóstolo Paulo fala que Jesus abriu mão de estar ao lado de Deus o Pai, na glória de Deus, para vir a este mundo, se tornando ser humano como nós. Filipenses capítulo 2, no versículo 5 e seguintes. Eu passo a ler. O exemplo de Cristo na humilhação. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui, amém. Obrigado. E a segunda leitura encontramos no Evangelho Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 35 e seguintes. A segunda leitura encontra-se na página 1109. Passo a ler. O pedido de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que o que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aqui. Obrigado. Bem-aventurados todos que ouvem a palavra de Deus, aguardem a meditam no seu coração e buscam, assim como Jesus, viver uma vida de serviço a Deus e também de serviço ao próximo. Amém. A comunidade pode assentar-se. Nos preparando para a mensagem deste culto, convido para cantarmos o hino 33, é um hino bem curtinho, na verdade é uma oração. O hino 33 é uma oração, onde nós pedimos neste cântico, nesta oração, que Deus vá transformando o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida num vaso novo,
um vaso que glorifica a Deus, que traga boas flores para perfumar também e embelezar a vida de outras pessoas. Eu quero ser um vaso novo. Hino 33. Vamos cantar 2 vezes. Estimados irmãos e irmãs, no momento de introdução ao tema da pregação deste culto, queria perguntar para vocês, vocês têm boa memória ou não? Alguns têm, né? Nem todos. Vamos testar a boa memória. Quem de vocês está lembrando agora do primeiro versículo que foi citado no início deste culto? Quando Jesus disse... Marcos 10, 45, viu? Alguém lembrou. E o que diz lá? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o tema da nossa pregação. Jesus resume a sua missão dizendo que ele, Jesus, o Filho de Deus, foi enviado a este mundo por Deus, não com a missão de ser servido pelas pessoas, mas para servir as pessoas, a humanidade, e dar a sua vida para a salvação, para o resgate de muitos. Então este é o texto bíblico que vai nos acompanhar, e nós então, refrescando a memória, lembramos o que diz ali. Eles estavam já a caminho para Jerusalém, Jesus e os discípulos, a caminho para Jerusalém. E no meio dessa trajetória, desta caminhada, longa, tudo era feito a pé naquela época, a maioria das pessoas andava a pé, não tinha dinheiro para comprar um cavalo, ou um burrico que fosse, um jumento que fosse. E nessa caminhada em direção a Jerusalém, onde Jesus seria morto em Jerusalém. E nessa trajetória, conversando com os discípulos, o discipulado de Jesus era sempre no dia a dia com as pessoas. Jesus não abriu uma escola de teologia, não abriu uma escola doutrinária, ao contrário de muitos mestres ao longo da história. O discipulado com Jesus, na maior parte do tempo, era convivendo com as pessoas, conversando, ouvindo as pessoas. E nessa caminhada, então, eis que, lá pelas tantas, se manifestam 2 dos discípulos, que por acaso também eram irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos te pedir um favor, queremos te pedir um benefício. O que querem que vos faça? Perguntou Jesus a eles. E eles responderam: Mestre, quando o Mestre sentar-se no trono do seu reino glorioso, permita
que um de nós se assente à sua direita e o meu irmão se sente à sua esquerda. Um de cada lado de Jesus. Um à direita, outro à esquerda. Os principais dois cargos do reinado, da presidência de Jesus. O braço direito e o braço esquerdo. Pedido interessante, né? E o texto continua. Jesus responde a eles: olha, dupla dinâmica, né? Batman e Robin. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não têm noção do que estão pedindo. Porque a coisa vai pegar. Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso, vocês poderão beber o cálice de sofrimento que eu vou beber? E poderão ser batizados como eu serei batizado? Batismo de morte? Eles não estavam entendendo direito aquela conversa. Eles estavam pensando só em cargos. Os principais cargos do novo governo de Jesus, do novo reinado de Jesus. E eles responderam apressadamente: podemos beber. Alguém diria hoje em dia, sem noção. Sem noção. Então Jesus disse a eles: de fato, vocês beberão o cálice. Só que esse cálice vai ser bebido décadas depois. E receberão o batismo com o qual serei batizado, batismo de sofrimento, de morte lá na frente. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, pois isto Deus já preparou de antemão para quem Ele designou. E agora vem a reação dos outros 10 discípulos. Uma reação não muito positiva. Tem que tomar água, pessoal. Estou há 5 dias em tratamento de garganta. E o médico me recomendou ficar 6 dias descansando a voz. Chegar em casa eu vou descansar a voz. E vejam a reação dos outros 10. Quando os outros 10 discípulos ouviram esses 2 pedindo os melhores cargos, ficaram revoltados, indignados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos eles para perto de si e disse: olha, pessoal, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre o povo e mandam e desmandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser o mais importante de vocês, que seja aquele que sirva aos demais. Pois quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, será o último e servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem, ele, Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida para a salvação de muita gente. Pois bem, pessoal, quem são esses 2 aí, Tiago e João? Eles estão entre o número dos 12 apóstolos, dos 12 mais próximos e melhores amigos de Jesus. 12 discípulos, 12 apóstolos, que ganharam o título de apóstolos depois da ressurreição de Jesus. Eles acompanharam Jesus desde o início do seu ministério. Os primeiros chamados para serem discípulos foram esses: Tiago, João, Pedro e André. Eles também abandonaram tudo para seguir Jesus. Família, profissão, colocaram em primeiro lugar na sua missão de vida seguir e servir a Jesus. Eles são filhos de Zebedeu. Provavelmente a mãe deles, Salomé, provavelmente era irmã de Maria, a mãe de Jesus. Portanto, são primos de Jesus. Quem sabe pensar, bom, já que nós somos parentes, somos primos, né? Vai arrumar um pouquinho especial para nós, né? Ou se achavam no direito maior. E no outro texto paralelo a esse, nos é dito lá, que
a mãe deles foi usada como uma pessoa para pedir a Jesus que desse esses dois principais cargos de liderança para os seus filhinhos, Tiago e João. A própria mãe entrou na jogada ali para amolecer o coração de Jesus, mas não funcionou. E agora vem uma importante lição para todos eles, para todos os 12, que é o que é ser discípulo de Jesus, o que é ser liderança no reino de Deus. Percebam vocês que eles imaginavam na cabecinha deles que Jesus entraria em Jerusalém, iria assumir como um novo rei de Israel, do povo de Israel, da nação de Israel, e eles seriam os 2 primeiros ministros do governo. E aí Jesus desmonta com essa pretensão e ilusão deles, de vaidade, de poder, de primeiros lugares. E agora Jesus vai ensinar que a liderança no reino de Deus não é igual à liderança dos governos no mundo. Será que esses dois são muito diferentes de nós? Será que a maioria das pessoas sempre não quer o primeiro lugar? O lugar mais importante? O lugar de honra? O reconhecimento das pessoas? Por que tanta briga, tanto conflito para chegar a cargos de poder em uma nação? Por que tanta gente no âmbito profissional puxa o tapete do seu colega de emprego, de serviço, para ocupar o lugar daquela pessoa que ascendeu mais do que ele, que trabalhou mais, que se preparou melhor, que tem mais eficiência, que tem mais liderança, tem mais comunicação, tem mais iniciativa? E lá pelas tantas, então, as pessoas concorrem entre si nos primeiros lugares de comando. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Esse é o mundo dos governos. Esse é o mundo das empresas. Esse é o mundo profissional em muitos ambientes, onde as pessoas adoecem concorrendo entre si. Quem tem mais poder? E todos vocês que já trabalharam no ambiente secular tiveram esse tipo de experiência, de alguém lutar para puxar o teu tapete. Certa vez uma enfermeira pretendia ocupar o lugar da sua chefe lá. Como é que chama a chefe da enfermagem lá? Lá dentro do hospital, a chefe da enfermagem, como é que chama? Enfermeira padrão. Então ela era subordinada, como outras tantas, naquele hospital, naquela equipe de trabalho, e ela, pretendendo derrubar a outra, foi consultar uma macumbeira lá, fazer um trabalho, se aconselhar para encomendar, pagar, fazer um trabalho de macumbaria para tirar a sua colega do cargo de chefia e ela vir a ocupar futuramente esta vaga. E aí a macumbeira foi consultar os seus espíritos malignos lá, e os espíritos revelaram que aquela moça, que era a chefe, a enfermeira padrão, era protegida por Deus, protegida por Jesus Cristo. Portanto, ela não poderia fazer nada para atingir a colega, para derrubar a colega. E ela, insatisfeita, disse: não, mas eu vou te pagar bem. Eu vou te pagar bem para fazer esse trabalho sujo, né? Ela disse: olha, pode até me pagar, mas eu não vou te iludir, tá? Você não vai conseguir. Porque ela é uma mulher crente em Jesus Cristo, ela é uma mulher de oração, ela é protegida por Deus. Até os demônios sabem disso. Mas às vezes os cristãos esquecem disso. E a mulher desistiu. Passados alguns anos, aquela mulher começou a frequentar uma igreja evangélica, se converteu a Cristo, conheceu a verdade do Jesus Cristo que liberta, e libertou também ela daquela falsa religião. E ela foi confessar para a amiga: pois é, minha amiga, aquela vez lá, eu estava de olho, né, no teu cargo, para pegar a tua liderança, e aconteceu isso, isso e isso. Fiquei tantos anos pensando nisso, até que decidi buscar a Jesus Cristo e a palavra de Deus, e poder
viver com a paz de Cristo e a proteção de Jesus Cristo, do Espírito Santo na minha vida também. Então hoje nós somos irmãs na fé. E peço perdão por ter planejado fazer o mal contra ti. Gente, assim é o mundo das trevas é isto. E nós temos que compreender que liderança no corpo de Cristo, na igreja, tem outro modelo, tem outra essência. Liderar a igreja não é que nem liderar uma empresa, não é que nem liderar uma indústria, uma fábrica, uma loja, um departamento da prefeitura, uma escola. Não, liderar na igreja exige de nós seguir um modelo de Jesus, o servidor, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não sei se alguém de vocês alguma vez já se ocupou com esse livro. James Hunter foi o escritor daquele que ocupou as páginas dos livros mais lidos do ano, durante mais de 15 anos aqui no Brasil e em outros países. E ele escreve sobre o monge e o executivo. E depois do grande sucesso do livro O Monge e o Executivo, onde ele ensina um outro modelo de liderança inspirado em Jesus, o líder servidor, ele lançou um segundo livro, Como se tornar um líder servidor. Então, se alguém já leu, sabe do que eu estou falando. Se alguém não leu, vale a pena ler, porque é um modelo completamente diferente daquilo que se ensina por aí nos cursos de liderança. E esse cara se tornou famoso no mundo inteiro, com livros e com cursos sobre liderança, em vários países do mundo. E percebam vocês que a inspiração dele é o modelo Jesus, o líder servidor. Por isso o próprio título, Como se tornar um líder servidor, os princípios de liderança de O Monge e o Executivo, James Hunter. E aqui dentro deste livro, eu sublinhei só um pedacinho aqui, eu vou dar uma palhinha, como se diz, né, no popular, dar uma palhinha para vocês. O que ele diz aqui na página 18? Diz ele: conheço líderes em igrejas e sinagogas, também no judaísmo, que parecem mais preocupados com a frequência semanal nas igrejas e com os níveis orçamentários do que em ser um líder de que suas congregações necessitam. Muitos líderes religiosos hoje em dia dizem apenas o que as pessoas querem ouvir, que as pessoas gostam de ouvir, e não mais o que as pessoas precisam ouvir. Vocês imaginem educar uma criança só falando o que a criança gosta de ouvir. Tipo o avô Jairo, tem sempre um pote de Nutella esperando a chegada das netas. Aí vai dar a geração Nutella. Mas, diz ele, hoje em dia a maioria dos líderes querem falar apenas o que as pessoas gostam de ouvir e não o que elas precisam ouvir. Porque muitos líderes não têm coragem moral de contrariá-las, com receio de que cancele suas contribuições financeiras para as igrejas ou associações. Em suma, observo muitos líderes deixando de fazer a coisa certa, optando pelo caminho mais fácil de evitar conflitos a qualquer preço, preocupado mais em agradar as pessoas do que em corrigir as pessoas, educar as pessoas. E aí conclui ele dizendo: liderança tem tudo a ver com o caráter do líder, já que se trata de fazer a coisa certa, agradando ou desagradando as pessoas. Aí ele vai dar um conceito abrangente de o que é liderança, uma liderança com caráter, dizer o seguinte: liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem de maneira entusiasmada, visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio do seu caráter. Gente, isso não é tão comum por aí, não.
Hoje em dia, muita gente acha que liderança é exercer poder sobre as demais pessoas, botando pressão em cima delas. Tem que atingir metas e metas e metas, e pressão e pressão e pressão, e cobrança e cobrança e cobrança. E se você não der conta, está na rua. A liderança servidora de Jesus tem um outro critério, que é ajudar as pessoas a desenvolver o seu potencial, a crescerem como líderes com base em valores e não apenas em produção, em resultado, em quantidades. E uma vez alcançando valores e as pessoas crescendo em caráter, em personalidade, em integridade diante de Deus e diante dos demais, é que os bons frutos estarão se multiplicando por si só. Então essa é a grande diferença. Não dá tempo, mas teria outra citação aqui do Anselmo Green, outro livro que eu aprecio, Liderar por Meio de Valores. E aqui ele fala sobre a justiça, e que a justiça e o direito jurídico, se não tiver a marca da integridade e da misericórdia, não é justiça, é opressão. É o que nós estamos vivendo hoje, 22 de novembro, um presidente da República que não tem nenhuma acusação de corrupção, está preso. É a razão dele ser preso antes da sua condenação final, já está preso há 100 dias, não saiu ainda a condenação final, é que o filho dele pediu para um grupo de oração se reunir na frente da casa do Bolsonaro para orar por ele, porque a qualquer momento ele seria preso. E aí se interpreta um grupo de oração com a estratégia de sequestrar o Bolsonaro para ele fugir para os Estados Unidos. Gente, se eu fosse contratar um grupo para me sequestrar para fugir para os Estados Unidos, eu iria contratar um grupo de oração? Ou a melhor equipe do FBI? Esse é o Brasil no qual nós vivemos, onde a justiça é cega para alguns e tem o olho bem aberto para outros. Então, independente de simpatia ou antipatia política, não estou falando de política, estou falando de justiça. Não é justo que uma pessoa seja condenada com base em um delator, quando o outro que foi condenado com base de mais de 20 delatores ocupa o cargo mais importante da nação. Quando um outro foi condenado em 3 instâncias, primeira, segunda e terceira, por 10 juízes diferentes, e o condenado atual foi condenado com apenas uma instância, não 3, e com a votação não de 11 juízes, com a votação de 5 juízes e 4 votos para condenação, nem metade dos titulares do Supremo Tribunal Federal. Não há equidade, não há comparação, não há o limite da justiça. É isso que fala Tomás de Aquino no seu livro sobre direito e justiça. Se a justiça ou o direito não for acompanhado da misericórdia e do amor, da equidade, não é justiça, se torna um órgão opressor. E por último, eu pesquisei aqui num texto do pastor Lindolfo Weingärtner, um dos pastores da história da SLB que eu mais admiro. Viveu até mais de 90 anos, continuou conduzindo o grupo de oração, estudo bíblico, na casa dele lá em Brusque, com seus 90 anos de idade. E ele comenta no final da análise que ele faz desse texto, sobre Jesus é o modelo de líder servidor, porque ele viveu isto, ele não apenas ensinou. E ele foi até as últimas consequências de líder servidor, indo para a cruz, e pagando, sendo condenado injustamente, pagando com sua morte, seu corpo e seu sangue naquela cruz, com apenas 33 anos de idade, para perdão dos nossos pecados e para a salvação da humanidade. E no final dessa explicação, o pastor Lindolfo faz uma comparação, que o servir da pessoa cristã pode ser comparado com a missão de uma vela. Tive que ir para uma lojinha de R$ 1,99 hoje à tarde. Ele compara o servir da pessoa cristã como o servir de uma vela. E aí se trabalha a parábola do fósforo e da vela.
Alguns já assistiram. Se tiver uma pessoa aqui que não assistiu, vale a pena por causa dessa uma pessoa que não assistiu essa comparação. É bem interessante. A parábola do fósforo e da vela. Certa vez, isso aqui é uma lenda, tá, pessoal? Mas na lenda os animais falam, os objetos falam, as velas falam, os fósforos falam. É tudo uma comparação, uma parábola, uma comparação. Certa vez, um palito de fósforo se aproximou da vela e disse: vela, a minha missão é te acender. Vela, a minha missão é te acender. A vela disse: não faça isso, por favor. Se você fizer isso, vai me trazer sofrimento. Eu vou começar a me queimar. Vou começar a ser consumida pelo fogo. E lá pelas tantas, eu também vou morrer. O fósforo disse: mas a minha missão é te acender. Mas vela, perceba, a minha missão é tão mais breve do que a tua. No momento que eu te acendo, em poucos segundos, eu morro. Mas eu cumpri a minha missão, eu te acendi. Mas tu vai durar muito mais tempo do que eu. E vai iluminar ambientes, vai iluminar uma casa, vai iluminar pessoas ao teu redor. A tua missão é muito maior e mais significativa do que a minha missão. Você vai iluminar a vida de pessoas. Eu vou apenas provocar a chama. Tens razão. De fato, se eu não me permitir acender, a minha missão não será cumprida. Sim, esta é a sua missão. Se você não quiser cumprir a sua missão, a decisão é tua. Você vai continuar sendo uma vela apagada, inútil, que não cumpriu missão nenhuma na sua vida. Aí depois da explicação e do convencimento do fósforo, a vela disse: pois bem, se a minha missão é irradiar luz, enquanto me consumo, então pode me acender. Acenda-me. E assim aconteceu. Você vai acender, né? Ainda bem que eu tenho uma dúzia de fósforos aqui. Tem menos vento aqui na frente. Acenda-me, por favor. Alguém poderia apagar a lâmpada lá atrás? Pelo menos as imagens daqui para lá no canto. A chave da luz lá. Alguém poderia falar logo atrás da cortina ali. Quem estiver mais perto lá. Apaga pelo menos algumas. Isso, obrigado. Se essas aqui também estivessem apagadas, a vela faria diferença ou não? Na tua casa, quando falta luz, a vela faz diferença ou não? Faz diferença. E ela ajuda. Nada funciona quando falta energia elétrica na nossa casa. Apenas uma coisa funciona: o fósforo e a vela. Então, gente, assim terminamos esta reflexão. Se você está sendo chamada por Deus e Deus está te chamando, você não veio a esse mundo apenas para ser servido, você veio para servir e iluminar a vida de muitas pessoas. Aceite esse chamado de Cristo, permita que a luz de Cristo acenda a vela da tua vida e você irradie essa luz para as pessoas que Deus coloca ao teu redor. Vai doer? Sim, vai doer. E dói. E muitas vezes dói. Mas a bênção é que mesmo em meio à dor que experimentamos, a luz da nossa fé, do nosso amor, da nossa gratidão, da nossa esperança, o nosso testemunho de fé está iluminando a vida de pessoas ao nosso redor. Nossa família, nossas amizades, nossos colegas de trabalho, aqueles com os quais nós interagimos a cada semana no nosso testemunho de vida. Seja luz, é Cristo quem convida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Tenha a luz de Cristo no teu coração, nas tuas palavras, nas tuas atitudes. Amém. Obrigado. E assim encerramos esta reflexão com um momento de oração. Deus e Pai, nós vivemos num mundo de trevas, Senhor, de escuridão.
E a maioria das pessoas caminha na escuridão sem saber para onde vai, nem de onde veio, nem por que está aqui. Uma vida apenas materialista, focada apenas na vaidade, no materialismo, no consumo, o buscar aparecer, fazer sucesso aos olhos das pessoas, e esquecendo da vocação maior, Senhor, que é seguir a Jesus Cristo, que é viver uma vida para servir a Ti, ao Teu reino, Senhor. Buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, crendo, confiando que as demais coisas nos serão acrescentadas. Renova, Senhor, a chama da nossa fé, do nosso amor, da nossa alegria, da nossa esperança, da nossa gratidão para contigo e para com as pessoas ao nosso redor, para que assim a nossa luz seja mais forte, Senhor, e possa iluminar sempre mais a vida de outras pessoas. Assim pedimos, assim oramos, assim pedimos, acenda-nos, Senhor, para que possamos nós, com a Tua luz, iluminar a vida de mais pessoas. Em Teu nome que nós pedimos, confiamos e agradecemos, Senhor Jesus. Amém. E assim, irmãos, nós vamos então para o nosso momento do hino de gratidão, o último hino do nosso culto, momento também de oferta de gratidão a Deus. Obrigado, Pai Celeste. 288, é esse? Ou errei no anúncio do hino aqui? Vem derrama a paz. Obrigado, Rogério. Vem derrama a paz. O número está certo, eu que estou errado. 288, pedimos que Deus derrame a sua paz sobre nós. 288, último hino do nosso culto. Logo em seguida teremos o momento da reunião de eleição da nova diretoria. As pessoas que quiserem podem trazer a oferta aqui diante do altar, o dízimo, oferta de gratidão a Deus, ou nas cestinhas aqui junto aos assentos aqui na frente. 288. Encerrar com a oração do Pai Nosso e a bênção de Deus. Em seguida, convido então, a diretoria vai coordenar aqui o momento então de apresentação da chapa e das eleições. Deus e Pai, entregamos em Tuas mãos, Senhor, a nossa vida, a nossa família, pedindo, Senhor, que Tu derrame a Tua paz, como cantamos agora, junto à nossa família, junto à nossa saúde, o nosso trabalho do dia a dia, junto àquelas pessoas que estão em situação de sofrimento, também de doença, enfermidade, luto, tristeza, depressão, saudade de pessoas amadas, que Tu venha, Senhor, nos visite, possamos experimentar a Tua paz. Abençoa também, Senhor, as pessoas que colocam o Seu nome à disposição para assumir como diretoria da igreja para os próximos 2 anos. Elas tenham a Tua paz também, Senhor, a Tua sabedoria para coordenar esses trabalhos de acordo com o Teu propósito. Abençoa a nossa nação, Senhor, tenha misericórdia de nossa nação, que haja mais justiça em nossa nação, que haja melhores condições de vida para a maioria do povo e que haja retidão e integridade no coração dos nossos governantes, aqueles que foram escolhidos para liderar como servidores e não como pessoas que só querem se servir. Assim pedimos que a Tua misericórdia se renove sobre a nossa nação e tudo mais colocamos na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode chegar à frente, então, secretário da diretoria da comunidade, que vai conduzir aqui os trabalhos. Peço a colaboração de todos aí participando também, né, dessa reunião. Primeiramente, uma boa noite a todos. E vamos dar início, então, à nossa Assembleia Ordinária da Comunidade Vila Nova. Então, para começar, eu vou fazendo a leitura do parecer do Conselho Fiscal. Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Vila Nova, Mafra, Santa Catarina. Assembleia Geral de Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, 22 de novembro de 2025. Local, Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Vila Nova, Mafra, Santa Catarina. Parecer do Conselho Fiscal. Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Vila Nova, Mafra, reuniram-se nas dependências da comunidade com a finalidade de verificar a prestação de contas, bem como a respectiva documentação relativa ao biênio 2024-2025. Contamos a veracidade e a exatidão em todos os documentos comprobatórios e que estão em conformidade com o artigo 29 do Estatuto. Somos pelo parecer da aprovação da prestação de contas do período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de 10 de outubro de 2025. Mafra, 22 de novembro de 2025. Então, esse é o prestação de contas, o parecer do Conselho Fiscal. Agora, eu queria comunicar a todos os membros aqui da comunidade que para essa eleição apenas uma chapa somente uma chapa teve como candidata, e a qual eu vou fazer... Primeiramente, quero chamar para a prestação de contas do... Estou batendo aqui com as pões aqui, mas já aparece aqui. Conselho Fiscal... A Veridiana Vitti para fazer a leitura do... Eu não trouxe aqui, mas para fazer a leitura dos documentos da... Eu não trouxe aqui. Faz favor de chegar à frente. Isso, prestação de contas. Isso, a prestação de contas. Desculpe, prestação de contas. Faz favor. Boa noite. Então, eu tenho aqui a prestação de contas 2023, um resumo, né, de fechamento do ano. A gente iniciou o caixa com 1º de janeiro de 2024 com R$ 69.266,74 em caixa. A gente teve, então, entradas de mordomia, R$ 88.293, ofertas avulsas e destinadas, R$ 3.325,10, promoções, R$ 33.000, e outras entradas, outras ofertas, R$ 26.366,33. A gente teve um total, então, de entradas em 2024 de R$ 150.984,43. Despesas desse período. Despesas de manutenção da comunidade.
no caso, água, luz, telefone, alarme. Então, um resumo aqui de R$ 21.341,51. Despesas destinadas ao serviço da comunidade, R$ 12.256,60. Essas despesas são cultos, louvor, ofertas destinadas para culto infantil. É uma soma dessas despesas. Repasse para a paróquia. A gente teve R$ 69.007,27 para repasse da paróquia. Dinheiro destinado ao sínodo, R$ 18.355,13. Despesas com reformas e construção, R$ 44.026,29. Então, um total de saídas, despesas, R$ 164.986,80. Ficando, então, em 2024, um caixa de R$ 55.264,37. Iniciando 2025 com esse saldo, R$ 55.264,37. Somamos, então, mordomias entrada, R$ 65.236, ofertas avulsas e destinadas para fora, R$ 3.864, promoções, R$ 28.936,25, e outras doações e entradas, R$ 8.831,61. Então, em 2025, até 31 de outubro, e ainda falta 2 meses para fechar o ano, a gente teve R$ 106.867,86 de entradas. Despesas do período: manutenções diversas, água, luz, telefone, alarme, seguros, R$ 20.019,55, destinadas dentro da própria comunidade, ajuda de custos, né? R$ 5.263,90. Repasses para a paróquia, R$ 62.689,49. Envio ao sínodo, R$ 13.713,63. Despesas com reformas e a construção, R$ 20.185,37. Somando, então, as despesas totais, R$ 121.871,94. Hoje, até 31 de 10 de 2025, a comunidade tem em caixa R$ 40.212,26. Faltando, então, 2 meses para o fechamento. Seria isso. Obrigada, Veri. Então, vai correr nos bancos umas pranchetinhas com a lista de presença. Então, cada um faz favor de colocar o nome, o CPF, se a pessoa lembrar, coloca também, seria importante, tá? Mas só que o nome seria a letra legível, não rúbrica, tá bom? Eu agradeço. Vai passar uma prancheta em cada fileira aí. E, então, como comuniquei, houve o registro apenas de uma chapa, né? E a qual vou fazer a leitura agora dos eleitos. Eu gostaria de, assim que eu fosse chamando, eles irem se posicionando aqui ao meu lado direito e à esquerda, faz favor. Então, a chapa para o biênio 2026-2027. Presidente Curti Tim Júnior. Vice-presidente, esse que vos fala, Camilo Cabral. Primeiro tesoureiro, Clailton Luiz Ubrich. Clayton. Segundo tesoureiro, Veridiana Witt Miller.
primeiro secretária no caso, Angelita Chisquitim. Segunda secretária, Jacira de Lourdes Machado da Silva, não se encontra, né? Conselho Fiscal titular, Rubens Nagel, Patrick Giovanni Ubrich, Irineu Witt. Conselho Fiscal Suplente, Patrícia Milena Gren Ubrich, Ricardo Vonsbecker, Marcelo Liebel. Vogais, Jurema Witt, Cleonice Chade Cabral, Ana Paula Padilha Chaves da Silva, Marlene Vonsbecker, Angelina Graziela Machado de Lima. Líderes de comissões de trabalho, OASE, Eliane Ubrich, Coral Angelita Chisquitim, Culto Infantil Michele Chade, Estudos de Casais Luciana José dos Santos. Representante da Assembleia Sinodal, Olívio Chade Filho. Coordenadora paroquial, Cleonice Chade Cabral. Vice-coordenadora paroquial, Jurema Witt. Então, essa é a eleição, dia 22 de novembro de 2025. Então, eu coloco em votação. Os membros que estiverem aqui, estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, que se levantem. Então, pelo que eu vi, foi aclamado por unanimidade, né? Então, eu gostaria de perguntar se o presidente eleito quer dar uma palavrinha. Bem, a gente é novo, já está pegando essa empreitada já faz algum tempo, né? Então, a gente está aí junto com a equipe, né? Essa equipe que já vem trabalhando, já vem dando resultado. Então, a gente simplesmente pegou esse cargo para continuar a mesma ideia, como diz, focado em Cristo, né? Focado na palavra e na união e principalmente em comunidade. Vamos em frente e vamos enfrentar essa missão que vai ser bem trabalhosa. Então a gente tem noção, que nem o pastor falou, né? Estamos acesos. Agora vamos correr atrás. Estamos com a chama acesa. É isso aí. Uma salva de palmas. Aí eu não sei quando vai ser o culto de instalação, ainda não foi combinado quando vai ser a instalação do novo presbitério, então. Assim. Em dezembro, vai ser em dezembro. Vamos combinar ainda qual sábado de dezembro. Será, então? A maioria possa estar no dia, né, da posse da nova diretoria e despedida da antiga diretoria. No mesmo culto, na mesma cerimônia, vai ser feita as duas coisas. Despedida da antiga diretoria e posse do novo presbitério. E essa composição que foi lida agora do presbitério nos próximos 2 anos. Ok, então está explicado. Eu gostaria, mais uma vez, que todos assinassem a lista. Essa lista é muito importante, essa lista de presença de todos aqui. E agradeço a presença de todos, então, e dou por encerrada essa Assembleia Ordinária no dia 22 de novembro de 2025. A todos uma boa noite e muito obrigado mais uma vez. Só uma palavra de encerramento ainda. Convido a comunidade para um momento de oração, de gratidão a essas pessoas que colocaram o seu nome à disposição para assumir como presbitério, como diretoria da comunidade para os próximos 2 anos. Vocês vão estar num momento bem diferenciado, onde a comunidade se transforma em paróquia, se emancipa como paróquia, se torna adulta, né, como paróquia, e haverá 2 diretorias trabalhando, o presbitério da comunidade local, em cooperação com o presbitério da comunidade de Itaiópolis e em cooperação com a diretoria paroquial. Na verdade, são 3 equipes de liderança que estarão seguindo a mesma missão, o mesmo propósito, como bem colocou o Kurt. E nossa gratidão a cada um de vocês, Kurt e toda a equipe aí. Alguns já vêm trabalhando dentro da diretoria, dentro do presbitério, outros estão se integrando agora. Cada um de vocês coloque o seu coração, os seus dons, o seu tempo, a sua chama da fé a serviço do reino de Deus. Oremos.
Obrigado, Deus e Pai, por essas pessoas que têm trabalhado nos últimos 4 anos como presbitério da comunidade. Outros tantos também já trabalharam em outros anos também, Senhor, na missão da igreja, há mais de 60 anos, aqui na comunidade luterana de Mafra. Que Tu os abençoe também, Senhor. E que Tu esteja abençoando, conduzindo, renovando a fé, as forças, o ânimo dessa equipe que vai assumir como presbitério a partir do dia 1º de janeiro, que possam estar servindo ao Teu reino, a missão da Tua igreja, também cuidando das pessoas na sua caminhada de fé, lado a lado, com o pastor que está chegando também nessa missão compartilhada entre pastor e lideranças das comunidades e lideranças da própria paróquia também. Se oramos, pedimos e agradecemos o renovar da Tua bênção na vida destas pessoas, de todos os seus familiares, também de todos os grupos, também de testemunho e de serviço da igreja, da comunidade. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então vamos combinar ainda o dia da posse oficial. Deus os abençoe também no final de semana. De bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Quem não assinou, assina ainda, né? O documento que vai para a ata com a assinatura de cada pessoa que esteve aqui nesta assembleia.